Bem-vindos a mais uma edição do Pérolas a Porcos, um podcast sobre vinhos produzido e apresentado por mim, Vasco Cotovil. Aqui as pérolas são os nossos convidados e o porco, sim, o porco ainda sou eu. Hoje com outro animal à mistura, o pato, ou uma pate. Pata? Bem, semântica à parte, falo da Maria João Pato, que encabeça o projeto Duckman Wines e que é um side project dos vinhos Luís Pato, pelos quais ela também é responsável. Maria João, muito bem-vinda. Queres, se calhar, por começar um pouco, falar-nos sobre este projeto em específico, do Duckman Wines? Pá, vou ter que fazer logo uma piada que é tipo, tu és quase bairradina, bairrada e porco também. Então, eu há 10 anos comecei a trabalhar com o meu pai, porque ele chateou-me um bocado e eu mudei a vida completamente. Eu morava no Porto, mas o Porto, viver no Porto, trabalhar numa empresa grande, fabril, não era realmente uma coisa que eu efetivamente gostasse muito. E também o meu problema foi que eu descobri muito tarde o que eu gostaria de ter sido, que era designer de objetos, designer industrial. Entretanto, eu cheguei a tirar, começar a fazer o mestrado em design industrial, só que depois coincidiu mais ou menos quando o meu marido teve uma proposta para ir para a Bosch, para Aveiro, e o meu pai também já estava a ficar mais velho, a minha irmã já estava com o projeto dela bastante solidificado e o William já tinha-se mudado para Portugal, então eles queriam fazer um forcing muito grande nisso, então o meu pai estava a precisar de, de energia, não é? Que ele tem uma energia infindável, mas também de um olhar mais mais novo, não é? O bom de ter filhos é isto, que é tipo, tu não morres na tua geração. E é um bocadinho esta no fundo isto representa efetivamente esta mudança de gerações, e quando tu tens uma empresa e ficas mais velho naturalmente, tu quando tens uma pessoa mais nova, traz-te um olhar mais novo e isso é mesmo muito importante numa empresa. Ajuda a renovar o. Sim. E entretanto, então eu em 2015, resolvi então começar, a trabalhar com ele, e depois tenho sempre muita uma coisa que é, eu quando comecei a trabalhar com vinhos, não é, eu era só a filha do Luís Pato e a irmã da Filipa Pato. Só, né, então tinha muito essa pressão de ser essa pessoa. Só que, pronto, eu disse assim para mim: "Ok, tu só vais dar aquilo que consegues e vais dar o melhor de ti". E foi um bocadinho esta a coisa de tentar tirar, assim, bastante este peso. Entretanto, como há uma coisa que é muito transversal a nós, a toda a família, que é, nós trabalhamos só com as castas autóctones, mas depois cada um interpreta essa casta à luz da sua geração e do seu modo de vida e daquilo que viveu, das suas vivências, Uhum. não é? Então, por isso é que o vinho é tão interessante, porque não é apenas a região. Eu tenho uma frase que uso no Duckman, que é que o terroir é o local, mas é também o criador, porque o criador também está a dar muito de si, né, é quase a sua alma que também vai junto com o vinho. Então este projeto foi, no fundo, a tua maneira no fundo, dares o teu cunho pessoal, de te criares assim a tua identidade, de não ser só a filha do Luís Pato, a irmã da Filipa Pato? Sim, exatamente. Então, hã, era sim, nem sei muito bem o que é que é dizer, mas sim, exato. Eu tentei buscar um caminho que ainda não tivesse sido feito, não é? Tinha que ser, isso era obrigada quase. E este foi o caminho que eu encontrei. Pronto, naquela altura específica, não sei se hoje, entretanto, se calhar já mudei mais aqui a minha maneira de pensar e de ver as coisas.
é como tudo, também o meu pai vai alterando a maneira como vê o vinho. E todas as pessoas acontece isso, né? Porque nós vamos mudando, vamos aprendendo, vamos vendo, vamos ouvindo, vamos indo vendo as coisas e obviamente mudamos. Pegando nos vinhos da tua irmã, nos vinhos do teu pai, é mais fácil encontrar, se calhar, um contraste maior nos teus em relação aos deles, mesmo até em termos de imagem e tudo mais. Foi, foi difícil arrancar com um projeto assim, se calhar mais irreverente, tendo em conta a tradição da família? Ah, No fundo, a pergunta é sim, que eu estou a fazer é sobre resistência por parte do teu pai e da tua irmã. não, a questão é que, quando eu comecei a dizer ao meu pai: "Olha, esta pipa eu não vou fazer clarificação e vou vendê-la assim". E o meu pai tipo: "Ah é? Então pronto, olha, vê, olha, a responsabilidade é tua". E eu uma coisa muito importante é que eu, na verdade, quando lancei os vinhos, eu não quis muito lançar como o Luís Pato, porque eu não quis também estragar a marca de anos, né. E no fundo esta marca, para mim, também era uma coisa que servia para a aprendizagem, não é? Claro. E então agora, então depois, o que é que aconteceu? Depois, de repente, os vinhos começaram a ficar com muito sucesso e o meu pai começou a querer fazê-los ele também. E teve essa parte interessante, porque também foi abrir um bocadinho o leque de possibilidades. Por exemplo, nós tínhamos um vinho que até ele já tinha feito, mais velho, que nós vendíamos sempre com diagojado, um espumanta, e depois quando eu entrei com estas coisas começámos a explorar, olha, vamos lá provar isto sem ser diagojado. E percebemos que uma das coisas que acontece é que o vinho, que se não tiver degojado, por um lado tem mais corpo, porque tem todas as borras, mas por outro lado tem mais acidez, porque também não tira já a acidez. E então, pronto, acabou-se por ser muito engraçado, porque foi uma aprendizagem para todos. Giro. Ou seja, aumentámos o leque de possibilidades. Giro. A inovação que acabou por ser transversal não só para ti, mas também para o teu pai. E influenciou bastante, ou seja, a maneira de eu também ver o vinho, influenciou muito o meu pai, tanto que quando nasceu a minha filha mais nova, o meu pai, fez o vinho para a Rita, que é um vinho de cercial em que ele na adega não fez adição de nada. Quando eu comecei, eu achava que tipo, assim, o último grau da coisa era ter uma vinha que tivesse em equilíbrio tal que não fosse preciso fazer, nenhuma intervenção. Pronto, eu já não acredito nisto. Isto era muito bom, mas pelo menos podar obviamente temos que fazer, mas depois ela se fosse quase autogerenciável. Não dá. Hã, e depois no vinho, basicamente a mesma coisa, não fazer nada, mas no vinho consegue-se fazer isso, ou seja, só com meios, físicos consegue-se não pôr sulfuroso, não colar, então aquilo é mesmo só uvas. E conseguimos. E o vinho que o meu pai fez para a Rita, já um bocadinho com esta coisa, foi esse que era um bocadinho aquilo que eu estava a dizer que exato, que era um bocadinho a minha visão da coisa. Foi assim uma espécie do completado do círculo Sim. de que começou com as tuas ideias, depois acabou o teu pai a fazer para a tua filha. Sim, e depois também na vinha também começámos a trabalhar a não usar herbicidas e a fazer cada vez mais coisas de forma a usar, o mínimo de químicos possíveis. Portanto, e agora, hoje em dia, também por causa disto, já não usamos leveduras comerciais. Já desde de 2018 aliás, foi com o vinho da Rita que nós começámos a não usar. E depois agora já fazemos tudo sem. E o Tudo meu pai experimentado. assim: "Fogo, andei anos e anos a comprar leveduras e as minhas são melhores".
Estupidez, porque às vezes é um bocado isso, é que nós estamos formatados para fazer a coisa de determinada maneira e não nos questionamos, né, porque, claro, isto é um mecanismo que nós temos para poder sobreviver, né, porque senão estávamos sempre a Então, se calhar, perder tudo. expandindo agora para todo o portfólio do Luís Pato, vocês trabalham já em regime de agricultura biológica, biodinâmica? Como é que funciona, como é que é o vosso trabalho nas vinhas? É assim, nas vinhas não é 100% biológico, ou seja, a única coisa que nós estamos ainda a usar são os fungicidas que não já que já perdemos muita produção, mas ainda não conseguimos chegar lá. Agora, nós estamos a testar, a utilização do ozono, e outras práticas também com chás e tal só que temos perdido sempre a produção, quase. Só para aí um ano, foi em 22 que nós estamos a lançar agora o vinho, que é o Luís Pato Zero, que é basicamente, uma parte da vinha que fica mesmo em frente à adega, em que nós foram só feitos tratamentos com ozono, e o ozono faz-se, é basicamente aquilo, é através do ar, com uma descarga elétrica, e que depois fazemos com água, ou seja, o ozono vai na água, e basicamente aquilo é um desinfetante muito grande, ok? Só que tens de estar ali, porque não é preventivo, é curativo. Então tu tens que estar sempre a passar quando tens os focos. Pá, e depois temos também temos 3 estações meteorológicas que nos indicam quando é que são as as alturas mais críticas para irmos passando. Pá, mas ainda o ano passado, assim, já numa altura, já em junho, final de junho, que já não estávamos à espera, estava tudo a correr super bem, de um momento para o outro, perdemos muito. Ou seja, nós, já perdemos bastante por causa disso. E também porque nós poderíamos usar muito cobre, mas nós também somos um bocado contra o cobre, porque o cobre é muito usado na agricultura biológica. Mas, É um mas metal pesado. nós já tivemos uma experiência na nossa vinha mais velha de toxicidade na vinha, e a vinha sofreu muito. Portanto, ficámos assim um bocado tipo: "Ai, cobre". Mas pronto, a nossa ideia é arranjar aqui um modo em que nós consigamos reduzir o os fungicidas e talvez usar cobre, mas muito pouco, entendes? Ou seja, quando eu comecei aqui com os vinhos naturais e tal, eu li uma coisa da Janssens que eu disse assim: "É isto mesmo", que é, o que vai acontecer entre os vinhos naturais e os vinhos convencionais é que eles vão se tornar os convencionais vão se tornando cada vez mais naturais e os naturais vão se tornando um bocadinho mais convencionais. E é um bocadinho este ponto de equilíbrio que nós acreditamos também nos tratamentos das vinhas, ou seja, a nossa ideia é reduzir ao máximo, porque às vezes também há esta coisa muito do romântico da coisa, né? Pronto. São decisões difíceis. O objetivo a longo prazo para vocês, e aqui falamos não só do projeto Tacman, mas dos vinhos Luís Pato, onde é que vocês querem estar nessa perspectiva? Nós queremos encontrar um ponto ótimo. Aliás, assim, nós logo que conseguirmos, se calhar, agora este ano vamos fazer uma experiência de usar mais no início o ozono e estar a reduzir nos fungicidas. E o objetivo é, se calhar, combinar técnicas várias para usarmos o mínimo possível. Hum. À medida que vocês têm feito esta transição, vocês têm sentido evolução nos vossos vinhos? Como é que os vinhos se têm comportado com isto? Em termos de evolução dos vinhos, eu creio que sim, creio que sim. Mas o nosso objetivo
principal e o que nós dizemos mais para nós é que nós fazemos isto nem é tanto para os vinhos, desculpem as pessoas, é para dormirmos bem à noite, para percebermos que é assim, isto é uma coisa, ou seja, já os meus bisavós, nós temos numa empresa familiar, nós temos que pensar no que temos para trás e no que temos para a frente. E aliás, e é a percepção do mundo, até podia nem ser nem temos vinho ou não trabalhar, eu acho que é mesmo isso, é dormir bem à noite e nós usamos para além disso, temos muitas coisas em que nós somos, tentamos, ou seja, o nosso pensamento é muito sempre para a sustentabilidade, Sim. sempre, que é, nós somos quase autossuficientes em energia elétrica. Os nossos carros são elétricos, se bem que esta coisa dos carros elétricos não sei muito bem, pronto, pode ser questionável. Mas é isso, nós vamos para Lisboa montes de vezes de comboio. Hã, Agora vamos fazer uma charca para fazer ou seja, nós usamos a água, temos um tratamento, meia tara, e agora a seguir vamos guardar a água e depois fazemos recirculação da água. Ok. Hum, e e, hum, Portanto, o vosso pensamento está sempre virado para a sustentabilidade, para tentar tornar o negócio o mais amigo do ambiente sim. possível. Por exemplo, depois há outra coisa que nós também somos muito, que pode ser encarado também dessa maneira, é que, por exemplo, porque é que eu acho interessante até fazer os pet nuts, porque eu não tenho que comprar açúcar. O açúcar que eu tenho para a fermentação, eu sei de onde é que ele vem, percebes? E mesmo as leveduras, nós agora já não compramos as leveduras, ou seja, também isso é sustentabilidade, porque eu já não tenho que vir de não sei onde. Hum, Todas estes pormenorzinhos, para nós, temos muito esta coisa de usar só aquilo que é nosso, ou seja, aquilo que já fazemos. Agora estamos a usar, por exemplo, segunda fermentação com as nossas leveduras, temos uma pequeno projeto para isso, um vinho que fazemos com isso, para estudar a maneira de nós usarmos as nossas leveduras e não temos que ir comprar a dos franceses. Para além de que nós somos um bocado às vezes anti-França, não no sentido de que eles têm coisas espetaculares, só que o meu pai diz sempre uma coisa que é bastante verdade, que é, as coisas são desenvolvidas para aquele caso específico, ou seja, as leveduras de champanhe foram desenvolvidas para champanhe, para as características de Hum. champanhe, não para as características que nós temos na nossa região. Portanto, se nós estamos a usar as deles, nós não estamos a otimizar a nossa coisa, né? Ou seja, falta-nos a nós conhecimento para estarmos a desenvolver as leveduras para a nossa caso específico. Pá, mas isto é para tudo, para sei lá, para métodos de produção, sei lá, por exemplo, há aqueles preparados biodinâmicos e não sei o quê, só que depois eles vêm de não sei de onde, e não sei o quê, e nós tipo: "Opa, pronto, está bem", sei lá. Isto mete-nos um pouquinho em pressão, porque olhamos sempre um bocadinho no global para a sustentabilidade e usamos só das nossas coisas e tentamos perceber o que é que na nossa realidade faz sentido, ter um bocado este sentido crítico. Falaste várias vezes da vossa realidade, das diferenças entre bairrada e, por exemplo, champanhe. Qual é a vossa realidade, no fundo? O que é o terroir da bairrada? Então, o que é o terroir da bairrada? Nós ali, tem uma coisa muito engraçada, que é, os meus pais 2 vêm de famílias que têm vinho. Tinham vinhas já herdaram as vinhas. Compraram bastante, mas já herdaram. Então, a parte do meu pai tinha tudo, que é mais a noroeste, hum, tem mais, tem areia. E na parte da minha mãe
tenha sempre argilocalcário. Pronto, nós temos estes 2 solos na bairrada. Debaixo da areia tens sempre argila. Hum, Pronto, isso aí em termos de solos é o que nós temos. Depois, nós temos a nossa a no o nosso a temperatura que nós temos ali na bairrada, né. Opa, aquilo é mau tempo, e é mesmo mau tempo, aquilo pode chover, tem nevoeiro, muitas vezes, e tem muito vento. E isto aqui é super importante para o vinho, na verdade, porque, ou seja, é esta frescura, nós estamos ali a Quinta do Ribeirinho é mais perto do mar, está a 15 quilómetros do mar. Depois a que está mais longe do mar, há de estar a uns 25. E então aqui temos o oceano, não é, que é bastante frio. Depois temos uma planície, depois temos só sei isto em inglês, umas pequenas small slopes, epá, umas pequenas colinas, vá, umas pequenas colinas onde está normalmente o argilocalcário, e depois, quando termina essas colinas, pequenas colinas, começa então nós temos a Serra do Caramulo e temos a Serra do Saco. E então toda a frescura que vem do mar entra para dentro e para ali nessas montanhas. Ok. Por cima de vocês. Sim, portanto, nós temos a frescura que vem do mar, ou seja, hã, o nosso problema, por exemplo, do meu ponto de vista, do aquecimento global, acaba por não ser, talvez, ainda muito problemático. O problemático para mim é haverem, às vezes, mudanças bruscas de temperatura, e isso tem acontecido muito. Mas então voltando ao vosso terroir, vocês têm solos, de areia, solos argila-calcário, depois têm toda esta frescura, do Atlântico, calculo que também muita umidade, que deve ser a parte mais difícil de controlar, daí o fungicida de que tu falavas há bocado. Como é que isto se reflete nos vossos vinhos? Isso é fácil, ou seja, nós temos sempre, que tu pões um vinho da bairrada ao nariz, tu vês que ele é fresco, ou tens sempre esta frescura, acho que é e é uma coisa também talvez por influência de estar ter nascido ali, ter essa herança cultural, para mim quando eu ponho um vinho ao nariz e ele cheira-me a quente, é tipo, é uma das coisas que eu menos gosto nos vinhos. Depois nós ali temos muito a salinidade, na temos têm, e às vezes tem uma coisa muito gira, que é, hum, o iodo, Hum, sabe muito a iodo. Isso às vezes nós temos espumantes que, cheiram muito a mar, tem muito esse iodo. E tem muito também uma coisa que é, uma coisa metálica, que é muito daquela zona e é giro porque, as ostras, nós ali em Aveiro há muita produção de ostras, hum. e as ostras têm esse mesmo metálico. Quando tu vais eu estive no Japão ano passado e eu provei as ostras do Japão e eu pensei: Isso eram super doces, Ok. que não tinha nada deste metal". Ou quando tu vais aos Estados Unidos e eles trazem aquelas ostras de vários sítios, Hum. só algumas é que têm este metal. E este metal para mim é tão cultural, enraizado, que eu sinto aquilo nos meus vinhos. Giro. Voltando se calhar agora ao projeto Duckman, há diferenças notórias entre esses vinhos, entre os vinhos, que o teu pai já fazia, se calhar os vinhos que a tua irmã faz também, mas tu sentes que estas características do terroir que são mais ou menos universais? Sim, sim, claro, claro. Isso é uma assinatura
da região. Frescura, são todos frescos, super frescos, e depois, tem sempre depois nós trabalhamos com, sobretudo, a baga nos tintos, e a baga dá sempre, também guarda sempre aquela acidez, né, seja característica de uma framboesa, que é uma coisa super ácida, né, ou seja, tem uma fruta, mas é uma fruta ácida. Sim. As pessoas quando pensam na bairrada, ou se calhar, enfim, se calhar, as pessoas quando pensavam na bairrada, pensavam muito naqueles vinhos que não se podiam abrir logo, que tinha que se guardar durante uns anos. Achas que essa ideia é errada? Achas que é uma ideia antiquada? Sendo tu da bairrada, como é que vês estes comentários? É assim, há uma história muito engraçada. O meu marido trabalha em Aveiro, na Voz, e tem alguns amigos que gostam de vinhos e normalmente gostam de Douro e tal. E ele, às vezes, vai lá, vai jantar com eles e tal, e leva um vinho da Bairrada. Leva um vinho da Bairrada e eles assim: "Uau, a sério? Os vinhos da Bairrada agora são assim? Então isto está muito bom." Ou seja, houve uma construção realmente complicada da bairrada, ou seja, os vinhos muito tânicos, muito rudes, mas sabes que eu efetivamente gosto de beber estes vinhos, mais elegantes e tudo, mas não tenho 100% a certeza de que o facto de não fazermos os vinhos de forma tradicional não pudesse também fazer algum sentido, não para vender se calhar agora, mas para vender daqui a uns anos. Achas que há espaço para tudo, no fundo, para estas várias interpretações? Eu acho que pode sim, e tenho medo de que possa estar efetivamente a perder isso. Só que a questão é que, eu digo isto muitas vezes, as pessoas já não comem a comida para aqueles vinhos, né, no dia a dia. Ou seja, ou tu deixas, esses vinhos serão sempre vinhos em que tu vais beber muito mais só no Natal, ou numa Páscoa, ou numa época muito específica em que vais ter uma coisa pesada. O mundo não está aí por esse caminho, né? Tu já não todos os dias já não queres isso para ti, sequer. Ou seja, nós estamos a ir todos uma coisa muito mais, comida muito mais soft, porque nós a seguir ao trabalho temos que a seguir ao almoço temos que ir, trabalhar. E a maior parte das vezes, nós não queremos ficar pesados, nós já não trabalhamos no campo. Tornam-se vinhos, se calhar vinhos para ocasiões mais especiais, da mesma forma que essas refeições são mais para ocasiões especiais. Sim, acho que sim. Ou seja, uma comida mais pesada com um vinho que realmente também encaixe naquilo. Ou seja, mas isso será tão poucas vezes que não sei. Eu peço sempre aos convidados do podcast para escolherem um produtor que consideram uma inspiração. Tu escolheste o Gonçalves Faria, que é um produtor também da Bairrada. Eu confesso que não conhecia o Gonçalves Faria. Sei que, entretanto, tive a pesquisar, mas não há assim tanta informação disponível. Sei que é um produtor que era muito conhecido nos anos 90 na Bairrada, que entretanto morreu, o filho toma conta da vinha e que hoje em dia são distribuídos e já na altura eram distribuídos, hoje em dia fazem parte do portfólio Uniport. Mas porquê é que escolheste este produtor? Pronto, então, hum, quando se faz esta pergunta é bastante, não é fácil de responder, e, estive a pensar, um bocado e achei que teria que ser, eu sou da Bairrada,
Os meus pais são da Bairrada, os pais deles eram da Bairrada, os pais dos pais deles eram da Bairrada, os pais dos pais deles eram da Bairrada. Então, uma das coisas que me fez escolher, este vinho foi, simbolizar isso, ou seja, e por sermos muito para além disso, nós dizemos muito, somos muito bairradinos, e os bairradinos são assim um bocado brutos, mas, têm muito orgulho da sua identidade. E depois, tem uma série de coisas me ter feito escolher este produtor. Então, outra coisa é que eu, tenho uma amizade extremamente, grande com a filha dele, a irmã do João, que é a Briana, que é como se fosse minha irmã. Pronto, isso se calhar até foi a parte mais importante, na verdade. E então ela conta-me muitas coisas do pai e, e faz-me. Ai, caraças, olha que eu vou chorar. Não, mas porquê? Porque o modo como ele olhava para o modo de fazer o vinho é uma coisa que eu acho que já não existe. Que é, ele era, ou seja, uma das coisas que o meu pai conta é que eles iam aos jornalistas que a seguir ao almoço ia dormir um bocadinho debaixo das videiras. E é E é mesmo. verdade, porque eu falo com a Adriana e pronto, ela é tal bruta como eu, e ela diz-me isso, e depois dizes, hum, temos uma coisa, também tenho uma coisa um bocado em comum, desta coisa, tinha que ser um produtor que realmente me emocionasse, hum, não só pelos vinhos, mas pela forma de ser. Eu acredito muito nisto do conceito, né, do con não nem só do conceito, do modo de vida, de olhar muito para além do vinho, entendes? Da cultura, Da de história. como nós sentimos a coisa, temos que ser muito fiéis a nós próprios. E então ele fazia a coisa de forma, por um lado, talvez de forma muito espontânea, mas mesmo muito do coração. Sim. E eu acho que é isto que, nós hoje em dia estamos a perder esta coisa, porque o mundo está muito difícil e também, se calhar já não podemos ser assim, né, mas isto emociona mesmo, não é, porque, é isso ele só fazia porque sentia e, assim, ia dormir para baixo das videiras e sei lá, e depois se não sentisse já não fazia o vinho, e no mundo de hoje, uma das coisas que me chateia muito, é que nós atropelamo-nos muito, os produtores. E isso é um bocadinho o oposto do que era isto e o que isto simboliza, Sim. entendes? Que Então é giro. isto. E estávamos há bocado a falar do terroir da Bairrada. Quando provas este vinho, sentes que, e nós estamos a provar, só para quem não nos está a ver, estamos a provar o branco do Gonçalves Faria, de 2021. Hum, é uma produção muito pequena, estou aqui a ver que São 2000 foram, garrafas. são 2000 garrafas. Hum, Tu sentes que quando provas este vinho que vês precisamente aquela a salinidade, a frescura, o metal de que tu falavas? É assim, eu também este vinho eu pedia um destes de Gonçalves Faria, este já é uma versão mais recente. Eu tinha falado, eu já não sei se Tinhas-me era dito o 2013, 2013. né, Ah, pronto. infelizmente não consegui Não, arranjar. pronto, não interessa, mas só porque, também quando eles começaram a fazer estes vinhos, é um vinho que tinha 10 graus ou 10,5 graus. Ou seja, um bocadinho naquela rumo de ser um bocadinho também a coisa que eu procurava, né. E é um vinho
que envelhece bastante bem. Ou seja, ele é mais, ok, é mais neutro, não tem tanta intensidade, Uhum. porque, porque tem menos grau, mas, mas é assim subtil e é prazeroso, super prazeroso. E com a idade ele fica também acho que evolui super bem. A Nipor, acho que eles preferiram aumentar um bocadinho, não vindimar tão cedo para fazer este vinho. Eu percebo que assim seja. Ele só tem 11,5, Mesmo assim só atenção, tem 11,5. atenção, só tem Só 11,5. É o Miguel que faz e, é super bem feito, adoro este vinho. Hum, e tem muito limão, tem sim. uma cena de limão, de sal. Só na bairrada já falámos de imensos vinhos diferentes. Falámos de petnatos, falámos de espumantes, mesmo dentro dos brancos e tintos já falámos de várias maneiras de, ou vários tipos de vinificação e tudo mais. É uma região que tem muita versatilidade. É, sim, é verdade. Hã, ou seja, esta versatilidade pode não ser assim excelente, ou seja, para construir marca. Porque se nós disséssemos assim: "Não, bairrada é vaga, é pronto". Só que entretanto, de certa maneira, hum, nós achamos que: "Ai, mas os brancos da bairrada", é que fazer brancos na bairrada é mais fácil fazer brancos sempre, todos os anos bons, do que fazer tintos. Só que antigamente também, o que era vinho era tinto, certo? E vinho é tinto, ainda hoje, Ainda né, hoje há ainda quem diga hoje isso. vinho é tinto, né. Portanto, e nós temos a baga. Portanto, o facto de ser versátil, ah, é bom, mas às vezes também pode ser visto como mau, porque não estamos a criar tipo, bairrada vaga tinto, Hum. ou assim uma coisa mais específica, talvez. Fica mais difícil, se calhar, para o consumidor identificar-vos com uma coisa Sim, específica. sim. Ok. Depois temos muito espumante, e na bairrada nós bebemos muito espumante, é verdade, tipo, vais a um restaurante de leitão, é sempre espumante. Hum, e eu acho que realmente nós no tinto conseguimos já estar a um nível mesmo muito, muito competir a grande nível. Nos espumantes, acho que ainda nos falta um bocadinho. Achas Só que que não sei se vale a pena, estamos com muitos esforços. achas que se deviam concentrar numa coisa só? Mas, por exemplo, pensando no meu pai, isso seria impensável para ele, porque ele está sempre à procura Ou de. até para ti, E não para mim como também, sim. só olhando para o projeto Duckman. Não, mas pronto, o projeto Beckman não quer ser esses vinhos top. Ok. Nunca quis ser, ok? Não é para. Se calhar um dia pode vir a querer ambicionar isso, mas os vinhos Beckman são vinhos de todos os dias. Ok. Olhando para a bairrada, olhando para esta versatilidade, olhando para a qualidade dos vinhos que se fazem na bairrada, hum, porque é que achas que quando se calhar o português comum pensa em vinho, pensa em Douro, pensa em Alentejo, não pensa na bairrada? Porque o vinho da bairrada é. Não vou dizer isto. É para um consumidor que já bebeu Alentejo e Douro, e só depois é que vai para a bairrada. Ok. É para uma pessoa que já provou mais coisas. Não é tipo, as pessoas não começam por beber bairrada, E não é fácil à entrada? não, não. No caso dos meus vinhos são, ou seja, são isso, são fáceis, são super fáceis. Mas se mas os vinhos Deckman não são bairrada, senão
o Pepe mata-me, porque eles são IVD, né? São feitos na bairrada por uvas da bairrada, não são bairrada. Não são aquela Ah, característica bairrada. Ou seja, o que eu puxo muito nos Deckman é super frescura, super fruta também, pronto. E experimentar isto e aquilo, um bocadinho mais de. Há um vinho por acaso que eu adoro, que é um o pet nut que eu faço com maceração de película de Maria Gomes, e é assim, a Maria Gomes é assim uma casta que basicamente era um bocado mal amada, depois o meu pai começou a usar muito e a promover um bocado, e agora na bairrada é bastante procurada para fazer ok. vinhos. Hum, e eu adoro aquela vinha porque da e depois tem um bocado esta contradição, que isso eu acho que é giro, que é, quando tu tens eu penso nos vinhos da Écuma e não sei o quê: aquilo é para beber logo e tal, é uma cena, vamos para ali para o parque e bebemos o vinho e tal". E depois, ficamos sempre lá com um bocadinho de garrafas e há um que eu gosto especialmente, eu acho que é 2020, já tem uns anos, que, ela eu gosto da subtileza, ele tem um bocado de chá, tem Ok. muito chá e camomila, e eu adoro aquilo, é super, suave e, Uma boa nota para terminar e para passarmos à última fase. Eu faço sempre uma ronda de perguntas rápidas, um rapid fire round, e portanto, normalmente, curiosamente, é onde os produtores depois demoram mais tempo. Casta favorita? ai credo, não sei. Cabernet Franc, Ok. possível. Uma casta que não gosta ou que dispenses? Moscatel, Ok. Uma casta que é subvalorizada? subvalorizada à baga. Uma casta sobrevalorizada? Opa, uma casta sobrevalorizada? Toriga, Teoria Nacional? sim. A Teoria Nacional vai destacadíssima nesta resposta. Ahm, falaste E de a uma. culpa é do meu pai, acho eu. Falaste de uma. Escolheste Gonçalo Faria como inspiração a nível nacional. Há assim um produtor internacional que tu Ok. admiras imenso o trabalho? Sem ligação emocional, Ravenot. Ok. Uma região fora da Barrada, região favorita ou onde gostasses de trabalhar, eventualmente um dia? Só trabalho, eu gosto bastante do Luar. Lá? Ok. Pairing favorito, ou seja, vinho com. Vinho, Acho que o teu sangue da bairrada te obriga a dizer espumante com leitão. leitão. E o melhor vinho que provaste recentemente? Oh, fogo. Foi provavelmente agora numa feira que curiosamente, eu provei, um Lefleve no São Jorge, que provei aquilo e pensei assim: "Opá, também não é assim tão espetacular", até um ano que eu achei que é bastante quente. Obviamente tenho pena de não ter amigos que partilhem comigo muitas vergonhas. Hum, e depois eu fiquei com um bocadinho de vinho no copo e levei para o meu stand, hum, e eu comecei a cheirar aquilo e eu assim: "Fogo, realmente é verdade". Ahm, coisas que não gostas de ouvir as pessoas dizer sobre o teu vinho? É um vinho giro. Coisas que, e para terminar, se calhar uma nota positiva, coisas que gostas de ouvir sobre o teu vinho. Não sei. Ah, olha, essa é ainda mais difícil. Não sei, o que é que eu gosto de ouvir sobre o meu vinho, que é uma pescaria. Que está estragada.
Eu por acaso tenho assim um bocado este humor sarcástico. Gostas de ouvir? Eu gosto, às vezes gosto de ouvir que as pessoas, tipo, olham para o vinho, não gosto. Ok. Tipo, isso é que não me chateia nada, estás a perceber? Ok. Uma espécie de masoquismo. Sim. Última questão. Se estivesses no meu lugar, e tivesses a entrevistar um produtor, qual era a primeira pergunta que lhe fazias? Porquê é que decidiste fazer vinho? Ok. Aqui está a pergunta que vou fazer ao nosso próximo convidado. Fica assim. Maria João, muito obrigado, por teres tirado uns minutos para falar comigo. Obrigada.